Pessoa pergunta se existe uma diferença entre um ser contato e um iniciado. O que nós chamamos de um ser contato é alguém que já tem um mecanismo adequado para receber impressões internas ou impressões das naves, impressões dos irmãos do espaço. Ser contato a gente usa no sentido de estabelecer contato com os irmãos do espaço e com as naves. E para isto é preciso um mecanismo adequado, é preciso que se tenha um karma favorável a isto e que a gente seja aberto a receber impressões deste gênero. Um iniciado é alguém que já teve expansões de consciência. Um iniciado é alguém que já tem um conhecimento próprio com o qual ele tem contato. O iniciado é um ser desenvolvido em consciência. E um ser contato pode nem ser tão desenvolvido em consciência. Exatamente com esses contatos, ele tem oportunidade de desenvolver a consciência dele. Um iniciado, um ser de conhecimento superior, ele naturalmente é um ser contato também. Tendo essa expansão de consciência, ele é coligado com aquilo que está em outros níveis. Então, são duas palavras que têm valores diferentes e são duas situações diferentes. E por que a memória se retira? Por que nós vamos perdendo a memória? Que fatores podem estar incidindo para que isto aconteça? Quando a mente está ocupada exclusivamente com assuntos materiais e terrestres, e quando esta mente dá pouca atenção aos assuntos espirituais e imateriais, a tendência é a memória se retirar. Porque a memória cansa. Se ela não é alimentada por este contato com assuntos que não são materiais, então a memória tende a desaparecer, eventualmente até antes do tempo em que desapareceria. Alimenta-se a memória é quando se dá um grande espaço na sua mente, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, para os assuntos imateriais, para os assuntos espirituais. Só assuntos materiais, só coisas terrenas, este é o caminho para a gente ir ficando desmemoriado ou ir perdendo a memória. E o que seria permanecer em um estado de oração? Nós poderíamos entender um estado de oração quando nós estamos atentos àquilo que vem de dentro de nós, ou estamos atentos às orientações ou aos sinais que vêm do alto ou que vêm de nós. Esta contínua atenção a isto é um estado de oração, como se nós estivéssemos orando. Isto é, como se nós estivéssemos invocando esta clareza, esta orientação. Então, quando nós estamos bem atentos ao que possa vir da nossa intuição ou do nosso ser interior, isto é válido como oração. É um tipo de oração. Porque esta atenção suscita uma clareza, ela suscita uma guiança. Só da gente estar atento, isto é considerado uma oração. E uma pessoa pergunta, por que me custa tanto ser agradecida? Por que eu não tenho gratidão? Pode ser por falta de pensar pouco em Deus, no eu superior e na vida única.
Porque quando a gente pensa na vida única, quando a gente pensa em Deus, quando a gente pensa no eu superior, a gente se coliga com um núcleo nosso, um pouco além deste ego humano, e neste núcleo interno nós vamos encontrando o sentimento de gratidão. Nele, nesse núcleo. Então você, pensando nesses núcleos internos, ou você pensando em Deus, ou você pensando no eu superior, você vai contatando um núcleo que contém este sentimento da gratidão. E o que representa para a humanidade da superfície da Terra ser regida pela polaridade feminina? Porque a pessoa leu que nós vamos entrar numa era, ou vamos entrar numa época, na qual a polaridade feminina do planeta vai se expressar com mais liberdade. A polaridade feminina representa receptividade. Polaridade masculina não é tão receptiva, tem outras qualidades. Mas a polaridade feminina, ela representa mais receptividade. Nós podemos estar mais receptivos a coisas superiores, a coisas novas, a coisas intuitivas. E esta polaridade, ela nos induz à interiorização e ao recolhimento. Ao passo que a polaridade masculina, ela nos induz mais à ação, não a interiorização, a exteriorização. Então nós estamos sendo trabalhados pela polaridade feminina em toda esta época. Como esta polaridade é receptiva, muito receptiva, e nos leva a um recolhimento e uma interiorização, num certo nível, nós vamos vendo que vai desaparecendo o nosso antagonismo, em geral. Não só pela polaridade oposta, mas o antagonismo em geral vai desaparecendo. Desaparecendo esse antagonismo, o indivíduo vai tendo mais facilidade e mais inclinação para ajudar no desenvolvimento dos demais. Então, este conhecimento, este trabalho com conhecimento, não fica tão restrito ao indivíduo. O indivíduo, na polaridade feminina mais ativa, ele vai ter mais inclinação para cuidar do desenvolvimento dos demais, para ajudar os demais, isto tudo muito naturalmente. E também esta polaridade feminina, que está aí, se desenvolvendo no planeta e, portanto, em nós todos, ela significa também uma oportunidade para a nossa consciência ir se expandindo desta consciência individualista para uma consciência grupal. Então, quanto mais a polaridade feminina vai se desenvolvendo no planeta e em nós, nós vamos tendo uma expansão na nossa consciência e vamos gradualmente deixando de ser individualistas, de pensar em nós mesmos, de estar fazendo as coisas em função de nós, para irmos desenvolvendo uma consciência mais grupal. Então é muito importante o que esta polaridade feminina está trazendo para nós todos. Quando nós falamos de polaridade feminina ou de polaridade masculina, nós não estamos nem pensando em sexo masculino ou feminino. Vocês perceberam pela resposta. Poderia explicar melhor, pergunta uma pessoa, a ilusão do tempo? Nós podemos ver o tempo de várias maneiras. As pessoas, em geral, consideram o tempo as horas que passam. Este movimento do relógio, esse movimento da rotação da Terra, os dias do ano, e as pessoas vão contando isto e consideram isso o tempo. Mas nós podemos ver o tempo
de várias formas. Uma forma mais profunda de ver o tempo, adequada para a nossa consciência, não é ficar contando os anos que passam, mas seria a gente perceber os ciclos de transformação pelos quais nós vamos passando. Então, se nós mudamos este enfoque, se nós deixamos de estar contando os anos que passam, que também existe isto, né, no plano físico, mas se nós não consideramos isto o nosso tempo, não importa os anos que passam, o que importa é que a nossa consciência se transforme e que a nossa consciência evolua. Então, se a gente ficar atento à evolução da consciência, em vez de ficar atento só ao calendário e os anos que estão passando, então nós vamos entrar num outro conceito, numa outra percepção do tempo. E é muito diferente. Porque se você está na concepção material do tempo, contando os anos que passam, o resultado disto é que você, sugestionado por isto, você vai se sentindo velho, você vai se sentindo alquebrado, você vai ficando ligado a esta coisa do tempo material refletido no seu corpo físico. E se você estiver no outro conceito de tempo, se isto para você não existe na sua consciência e na sua atenção, mas se você está atento ao desenvolvimento da sua consciência, não é tempo passando aqui. Aqui é a sua consciência se ampliando. Então a sua consciência se amplia, você ali faz uma síntese, não importa quanto tempo passou. Aquilo foi um ciclo de tempo. Depois começa um outro ciclo de tempo. Se você entra neste tipo de tempo, quanto mais o tempo físico passa, mais você se sente vivo, integrado na vida, mais você se sente lúcido. Em vez de você se sentir envelhecendo, você vai se sentindo renascendo, reencontrando uma forma superior, mais evoluída, mais elevada de viver, porque você está seguindo o desenvolvimento da sua consciência ciclicamente. E aí, o tempo que passa, aquele do relógio dos anos, é completamente indiferente, porque não é aquilo que está influindo sobre você. O que está influindo sobre você é um outro tempo, é esse ciclo de desenvolvimento da consciência. Então você pode ter um ciclo de desenvolvimento da consciência que dure alguns anos físicos. E se você está seguindo o desenvolvimento da sua consciência, como ele acontece, você perde a conta destes anos físicos. E embora o seu corpo físico, embora o seu material físico possa até apresentar sinais de que os anos passaram, você dentro daquele material está tão à vontade quanto antes dos anos terem passado. Isto não influi na deterioração do material físico. Então não é que este tempo material não exista. Ele existe para o material físico. Mas se você não está coligado com isto, o que vai acontecendo com o material físico não te envelhece como consciência, não te deixa cansado como consciência, desinteressado. A sua consciência não vai desintegrar porque os anos estão passando, como vai desintegrar o seu material físico a uma certa altura. Então existe esse tempo material do relógio e tudo isto para o físico. Mas este tempo pode não ter importância para você. E aí você é jovem. Você pode ser mais jovem do que alguém que tem um corpo físico de criança. E você pode ser mais jovem. Então, este assunto do tempo depende muito daquilo no que a gente está enfocado. E claro, se você está enfocado no físico, se você está enfocado no material, se você está enfocado nos anos que passam, tudo isto pesa. Isto é um peso na sua consciência física.
Então, o seu físico, como consciência, vai recebendo este peso, vai recebendo esta influência e poderá então ficar muito antes decrépito do que ficaria, muito antes cansado, muito antes imprestável para certas coisas, porque ele ficou com este peso desse teu conceito de tempo, que você está ficando velho, que o tempo está passando, que você está perdendo tempo, que você deixou de fazer certas coisas e agora não dá mais tempo. Todo este veneno que vai ficando sobre o teu corpo físico, sobre as tuas células físicas. E aí você olha o corpo físico de uma pessoa, tem ali estampado o passar do tempo material. E olha um outro corpo físico que talvez tenha mais idade e vê que aquilo está menos marcado pelo tempo material que passou. E isto depende do teu conceito de tempo, depende daquilo que você considera o teu tempo. Porque você pode levar muitos anos para compreender uma coisa, como num outro tempo, num tempo mais intuitivo, você pode compreender uma coisa imediatamente, não precisam passar tantos anos. Você compreende aquilo de imediato. E as coisas acontecem intuitivamente. Isto na polaridade feminina, nós podemos compreender muito facilmente. Aliás, aqui não tem nada que compreender. A gente ouve isso e vê que é mesmo na polaridade feminina. Porque é muito intuitiva esta polaridade. Uma pessoa diz que ela sente compaixão, mas não sente amor. Então ela não compreende isto. As pessoas consideram o amor laços que nos prendem aos outros. E isso é um engano. Porque muitas vezes a pessoa ama e como ela pensa que amar é estar atado ao outro, é ter laços com o outro, ela não percebe que ama. Vamos dar um exemplo de amor e que as pessoas não se dão bem conta de que amam. Quando nós temos respeito, quando nós reconhecemos as qualidades de alguém, isto é amor. Então, não tem como uma pessoa ter compaixão saltando esta etapa. Se ela sente compaixão, é porque ela tem capacidade de reconhecer as qualidades do outro e de considerar as qualidades do outro. Este é o princípio do amor. Então, se você amar um outro, nem sempre quer dizer você está junto com ele ou você está ligado a ele. Não. Você ali está vendo amor quando você tem respeito pelas qualidades dele. Aqui o amor nasce. E tendo isto, já começa a compaixão já começa a se desenvolver. Porque se você reconhece, se você percebe as qualidades do outro, então se você tem amor pelo outro, a partir daí você tem aquele sentimento, você tem aquela disposição de cooperar com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real no outro. Isto é a compaixão. Então, se a pessoa já tem isto, já tem esta vontade, já tem esta disposição de cooperar com o outro, é porque ela tem amor pelo outro, senão não podia ter isto. Porque ela já reconheceu as qualidades, né, daquela criatura. Então, às vezes nós temos amor e às vezes nós já estamos no caminho da compaixão e não percebemos isto, não nos damos conta, mas estamos exercendo isto na nossa vida. Se nós querermos nos dar conta e se querermos ter consciência de que isso está acontecendo, a gente pode procurar estar muito atento e ver realmente o que a pessoa tem de melhor e ficar buscando na pessoa o que ela tem de melhor e deixar de lado aquilo que ela tem de pior. Aquilo que ela tem de negativo ou aquilo que ela tem de destrutivo ou de não tão elevado,
Aquilo você anota para você conhecê-la melhor, para poder ajudá-la, mas não tem nenhuma ênfase sobre isto. Você tem a ênfase, você tem a atenção naquilo que a pessoa tem de melhor. Aí o amor, a compaixão, isto tudo entra no circuito do relacionamento. Se nós trabalhamos assim, nós vamos notando que aquilo que é mais negativo e que era pior vai perdendo espaço e que vai surgindo, que vai aumentando aquilo que é melhor, aquilo que é mais positivo. Também através de um trabalho nosso, de ver na pessoa o mais positivo e de ir vendo cada vez menos e valorizando cada vez menos aquilo que tem de negativo. Isso tem que começar conosco, para depois isto ir se refletindo e se transformar em um serviço para o outro. Então, nesta questão de amor e nesta questão de compaixão, as pessoas pensam que isso são coisas muito fortes, muito marcantes. Não, não. Amor e compaixão são todas essas coisas miúdas. É assim que se vai conhecendo isto aí, e é assim que a gente vai entrando no desenvolvimento destas coisas. E é claro que isto vai se ampliando e nós temos depois sentimentos de compaixão mais importantes, temos sentimentos de amor, mas nada disso quer dizer obrigatoriamente ligação. Isto são outras coisas. Isto é o nosso modo de ver o outro, é a nossa forma de estar com o outro e a nossa forma de reconhecer ou não as qualidades do outro. Então nós vamos nos familiarizando com o amor e vamos nos familiarizando com a compaixão. Desta forma, isto vai brotando, isto vai acontecendo e nós vamos reconhecendo, vamos nos familiarizando com isto. Tenho sonhado que estou voando e como se eu estivesse nadando no ar. Estes sonhos nos quais a gente está voando, isto significa que nós estamos começando a entrar em uma atividade mental e que estamos nos elevando, estamos saindo da vida emocional. Então, quando nós começamos a sonhar com voos, com aviões, com estamos no ar, isto tudo quer dizer que nós estamos saindo da vida emocional, desta vida normal de sentimentos, de emoções, e estamos entrando numa vida mental. E a diferença entre nós estarmos vivendo no mundo emocional e estarmos começando a voar, isto é, estamos começando a viver a vida mental, é que na vida emocional nós vivemos daquilo que já acumulamos. Não vivemos nada de novo. A emoção não traz nada de novo. A emoção é uma acumulação de coisas, é um depósito de coisas. E na vida emocional, tudo aumenta de volume, mas permanece como é. Não há evolução na vida emocional. Não há evolução nisto. Há apenas uma diferença de volume. Você fica mais ou menos emocionado, mas isto não traz evolução. Então é muito importante a gente voar, entrar na vida mental, porque é na vida mental que nós começamos a ter expansões de consciência. Na vida emocional não se tem expansões de consciência. Na vida emocional nós temos gradação daquilo que sentíamos. Então, como as coisas aumentam de grau, é como vocês têm um alto-falante, vocês aumentam o volume. Então, quando aumenta o volume, vocês pensam que a consciência expandiu. Não, aumentou o volume, nada mais. Para isso se expandir realmente, não só aumentar o volume, você precisa estar no mental, viver mentalmente. Então, se a gente não vive mentalmente, se a gente não amplia os conhecimentos, é como se a gente estivesse vestindo sempre a mesma roupa.
tendo sempre as mesmas emoções, e a uma certa altura esta roupa fica velha, esta roupa vai rasgando, e você pode estar sentindo aquilo cada vez mais fortemente, mas não está acontecendo nada de evolutivo ali. Essa vida emocional não é própria desta raça, desta quinta raça. Esta vida emocional era própria da raça anterior. Mas tem muita gente que ainda vive a vida emocional na maior parte do tempo. Então, quando nós começamos a sonhar que estamos voando, isto quer dizer que estamos começando a viver mentalmente. E aí nos valemos deste impulso e damos um alimento correto para nossa mente. Aí começamos a ler, começamos a estudar, começamos a observar, refletir sobre as coisas, porque aí a vida mental vai se desenvolvendo. E uma pessoa está dizendo que ela tem muita sede de conhecimento, que ela tem uma necessidade de conhecer as coisas e que ela não se sente totalmente respondida, como se ela não recebesse tudo aquilo que ela precisa. Bem, o conhecimento, quando nos é passado, quando nos é dado, esse conhecimento que o eu superior vai nos passando, ou essas informações que a gente vai recebendo, por uma guiança do eu superior, não vem tudo de uma vez. Então nós podemos ter muita sede de conhecimento, e isto quer dizer que nós estamos esquecidos do que já aprendemos no passado. Então, quem tem muita sede de conhecimento, a verdadeira necessidade dele não é saber novas coisas, é recordar daquilo que ele já sabe, daquilo que ele já tinha aprendido. Então, se uma pessoa tem muita sede de conhecimento, não se trata de você dar uma enciclopédia para ele, se trata de você dar aqueles toques de informação e aqueles toques de conhecimento que despertem a memória dele, porque a partir deste toque ele vai encontrando, ele vai reencontrando o que ele já tinha, o que ele trouxe de outras vidas. Então, esses estudos, esses grupos de estudos, o material que a gente usa é um material que deve estar guiado e que deve ter esta energia, não de atulhar a nossa mente de informações, mas deve ter aquele poder, deve ter esta característica de fazer o indivíduo se reencontrando. Então, às vezes, ele lê uma página de um livro e perde aquela necessidade de conhecimento. Não é que tudo estava naquela página, é que o impulso que ele recebeu por aquela página o coligou com o que ele já sabia, com o que vinha de outras vidas. Então aquilo começa a emergir internamente nele e aqui ele perde esta sede de saber tudo. Porque nós não precisamos saber tudo, nem podemos saber tudo. Nós temos que saber aquilo que nos serve naquele momento. E muitas vezes nós não podemos estar recebendo novas informações porque temos que reencontrar a nossa base. Nós temos que reencontrar aquilo que já aprendemos no passado. Então, se você no passado sabia a respeito de reencarnação, se você no passado tinha certo conhecimento espiritual que nessa vida você não foi educado assim, então aquilo ficou tudo lá dentro, você tem que ter um toque para você reencontrar este conhecimento. Aí este conhecimento emerge, este conhecimento te satisfaz, você reencontra aquela base, aí é que você vai poder receber uma coisa nova. Então esta coisa nova tem que ser a conta-gotas, porque senão não encontra em você uma base. Vocês não ouviram falar em pessoas que encontraram seres desonestos, que lhes fizeram revelações sobre suas encarnações anteriores, como se isso fosse possível? E como aquelas pessoas reagiram mal? Porque não tinham base para ouvir falar nisto.
Eu, para saber o que eu fui numa vida anterior, eu preciso ter base. Porque se eu não tiver uma base, isto é, se aquilo que eu fui não emerge um pouco de novo na minha consciência, se aquilo não fica atual para mim, como que eu vou saber só de fora para dentro que foi minha vida anterior? Eu corro o risco de nem acreditar. Corro o risco de não ter meios para saber se aquilo é verdade ou não. Então, para nós estudarmos reencarnação, para nós falarmos sobre esta lei, nós temos que ficar muito no geral. E não começar dizendo, você foi isto, você foi aquilo. Você tem que ficar muito no geral com tudo isto, para emergir na pessoa as bases do que ela foi. Para aí sim, você começar a tratar deste assunto com ela de outra forma. E para ela poder, eventualmente, se coligar até com coisas de uma vida passada para ela terminar de resolver. Mas isto é algo que o conhecimento tem que ir trazendo muito gradualmente. Então, quando a gente encontra um grupo de estudos, ou quando a gente começa a estudar, ou quando a gente encontra um texto espiritual, parece que precisamos de muito, mas de repente ali a gente até fica satisfeito com um pouco que leu. É que aquilo evocou em nós algo que nós já tínhamos, e nós temos então que reencontrar aquilo, temos que reviver aquilo, para depois irmos recebendo novas notícias. Agora, se nós estamos muito preocupados com convencionalismos, com as convenções sociais, com essas convenções de comportamento, isto tudo impede que o novo se aproxime, o conhecimento novo. Então, se eu sou muito convencional, se eu vou pelo conhecimento convencional, eu posso até ter as minhas bases internas mais próximas, mas um novo conhecimento não pode me ser aberto, ou eu não posso perceber o novo conhecimento, porque eu estou dentro das convenções, dentro dos esquemas do que é saber as coisas, dentro de fórmulas, dentro de dogmas. Então, eu posso ir revivendo o que eu fui, posso ir reencontrando o que eu fui, posso ir me atualizando, mas não recebo nada de novo. O estudo não é vivo. Então, eu preciso não ter convencionalismo dentro do estudo. Não ficar achando que o estudo tem que ser feito de uma determinada forma convencional, que a gente convenciona que vai ser feito assim. Nós temos que estar desligados disto. Porque o impulso desse conhecimento, o impulso deste estudo é completamente imprevisível. E outra coisa que pode nos anuviar nesse processo e que pode fazer com que a gente não perceba muito o novo conhecimento, que está ali escrito no livro, o novo conhecimento. Todos os impulsos novos estão ali. Mas a gente pode nem perceber e nem receber, porque nós estamos anuviados com alguma coisa. Em geral, com algum apego. Então, se você está anuviado com certos apegos materiais ou emocionais ou mentais, o novo que está dentro daquele estudo você não percebe. Essas pessoas que fizeram essas perguntas fizeram isto a propósito do livro Portas do Cosmos, que elas estão lendo. Mas Portas do Cosmos é o típico livro para isto. Isto é, ele tem uma série de informações novas, mas se a sua base não é evocada, se a sua base não emerge, você não percebe aquilo. Como se ele não pudesse te transmitir o que tem de novo ali. Então é por isso que tem ali uma série de coisas que nós já sabemos, estamos reencontrando, porque depois que nós estamos bem seguros naquelas bases, isto é, eu estou lendo ali, estou dizendo, é isso mesmo, é isto mesmo. Quando eu estou concordando, quer dizer que eu estou reencontrando as minhas bases, que aquele livro evoca. Aquele livro trabalha, em princípio, com as nossas bases, evocando as nossas bases. Depois que as nossas bases estão bem à flor da pele,
aí é que nós vamos perceber a informação nova que está ali. E a informação nova que está ali, às vezes, está no nome de uma entidade. Às vezes está no nome de uma hierarquia, que é um nome que a gente nunca ouviu. Ali, por exemplo, um determinado lugar do livro, ou de um outro livro daquela trilogia, fala de Navidade. Navidade é um nome que eu nunca ouvi. Navidade. Então, se as suas bases já chegaram à tona, se as tuas bases já estão presentes, quando você ouve Navidade, você se coliga com alguma coisa através daquele som e através daquele ritmo. Então parece que é muito difícil compreender Portas do Cosmos, mas ali não tem realmente nada para compreender. Ali tem esse trabalho a fazer. Você começa a ler, você vai reencontrando suas bases. Você começa a ler e vai dizendo, isto é assim mesmo, isto é assim mesmo. Quando tem uma coisa que você acha que não é assim mesmo, vá adiante. Porque o importante é você reencontrar a base. Quando você tem uma base suficiente naquilo que é a consciência maior, aquilo que é o mundo superior, aquilo que é o cosmos, enfim, que ali está num certo ângulo mostrado. Então, quando você está diante da sua base, aí é que de repente tem uma frase naquele livro que te dá o novo, te dá aquilo que você precisa. Vamos então vê-lo desta forma, deste ponto de vista, como uma evocação das nossas bases, e quando estas bases estão presentes, quando nós reconhecemos aquilo que está ali como real, é a partir daí que o livro vai nos dar as novas sugestões. É a partir daí que vão surgindo as coisas novas para nós. Porque ali tem tanto uma realidade conhecida, como tem uma realidade ainda não usual para a humanidade da superfície. Quem entrar por esse livro adentro e quem começar a sentir o trabalho com este livro, aí prossegue nos outros dois, no encontro interno, na consciência nave e na hora do resgate. E que esse trabalho então vai progredindo, evoluindo. Isto é, as nossas bases, aquilo que nós já sabíamos, vai sendo confirmado, vai voltando para a nossa memória, e à medida que isto vai voltando, que isto vai sendo reconhecido, que isto vai sendo reencontrado, é que nós vamos ver coisas novas ali.